Salve, salve, galerinha do sexto ano! Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Inicialmente, quero dizer que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual com vocês. E nessa aula de hoje vamos fazer uma revisão de operações com cálculos nos números naturais, começando com essas expressões numéricas do caderno de atividades lá na página 35. Na questão 74, ele diz o seguinte: determine o valor de cada uma das seguintes expressões. Quando se trata, no caso de expressões numéricas, devemos relembrar que nas expressões numéricas, primeiro, sempre devemos observar a ordem dos procedimentos. Por exemplo, primeiro, resolvemos tudo que está entre parênteses, ou então chaves, ou então colchetes. Em seguida, resolvemos as potenciações, depois as multiplicações ou divisões, e por último a subtração ou a soma ou a adição na ordem que vier. Nesse primeiro exercício aqui, na letra A, ele coloca 40 dividido por 8 mais 2 vezes 16, sabendo que a divisão e a multiplicação ela tem preferência. Então, inicialmente, vamos resolver 40 dividido por 8. Em seguida, vamos resolver 2 vezes 16. E o resultado dessas duas operações, vamos fazer a soma. Então, veja bem, 40 dividido por 8 vai dar igual a 5, beleza? Eu desço esse sinal de mais, agora realizo aqui, 2 vezes 16, que é igual a 32. E finalizo a minha conta fazendo essa soma. 5 mais 32 é igual a 37. Esse é o resultado da minha primeira expressão numérica. Depois eu vou para a questão B. Na questão B, eu tenho 40 dividido por toda essa expressão que está entre parênteses. Então, como eu havia dito anteriormente, primeiro resolvemos o quê? Tudo aquilo que está entre parênteses. Mas só que dentro desses parênteses aqui, eu tenho uma soma e uma multiplicação. Então, primeiro eu tenho que resolver, no caso, essa minha multiplicação e o resultado eu somo com esse 8. Fazendo os procedimentos, fica da seguinte maneira. Esse 40 eu vou repetir, vou colocar aqui o sinal de divisão, vou continuar abrindo parênteses, certo? Então, esse 8 aqui eu vou fazer a repetição dele, certo? Esse mais agora eu desço e resolvo essa operação. 2 vezes 16 é igual a 32. Coloco 40 aqui novamente, o sinal de divisão. Agora eu faço 8 mais 32 vai dar igual a 40. Agora, por fim, eu chego ao resultado. 40 dividido para 40 é igual a 1. E esse é o resultado da minha letra B. Partindo para a minha letra C, eu tenho a seguinte situação. 40 dividido, abre parênteses, 8 mais 2 vezes 16. Então, inicialmente, vamos resolver 8 mais 2, certo? Que vai ficar da seguinte maneira, vai ficar 40, certo? Agora eu resolvo aqui, dividido, 8 mais 2 dá igual a 10. E o resultado eu multiplico por 16. Agora eu tenho uma divisão e uma multiplicação. Quem que eu resolvo primeiro? Quem vier primeiro, porque a divisão e a multiplicação elas estão no mesmo nível hierárquico. Então, quem vier primeiro eu resolvo. 40 dividido para 10 é igual a 4 e o resultado eu multiplico por 16. Então, 4 vezes 16, isso resulta em 64. Beleza? Letra D. A letra D também eu tenho uma expressão que está entre parênteses, que é 40 dividido para 8 mais 2 vezes 16. Então, inicialmente, eu vou resolver aquilo que está entre parênteses, mas eu avalio novamente aquilo que está entre parênteses. O que está entre parênteses, eu tenho uma divisão e uma soma. Então, a divisão ela tem preferência. Então, eu vou colocar o meu sinal de igual, abrir parênteses, 40 dividido
para 8 vai dar igual a 5, e repito aqui o sinal de mais, e o 2, e a multiplicação por 16. Agora eu resolvo aqui, ó, 5 mais 2, isso dá igual a 7. O resultado eu vou multiplicar por 16. 7 vezes 16 dá exatamente igual a 112, beleza? Super mega fácil, só respeitar as ordens das operações que dá tudo certo. Resolvendo aqui a questão número 75 do caderno de atividades, lá na página 36. Ele diz o seguinte: calcule o valor do número natural n quando... Então, olha só, ele pegou essa expressão numérica e resolveu dar um nome para ela. Qual o nome que ele deu para ela? Chamou de n. Então, esse resultado vai ser igual a quem? O resultado numérico, que é um número natural, vai ser igual a n. Então, resolvemos o procedimento de acordo com o exercício anterior. Vamos resolver tudo o que está entre parênteses, certo? E, por final, a gente divide e depois multiplica. Então, fazendo os procedimentos, vai ficar da seguinte maneira. E eu vou colocar assim, ó. O meu n é igual a 21. No caso aqui, ó, mais 7, isso dá igual a 28. Vou repetir o sinal da minha divisão. 10 menos 6, isso dá igual a 4, que vai ser multiplicado por 11, no caso, menos 4. 11 menos 4, isso dá igual a 7. Agora eu continuo a minha resolução. Agora eu resolvo aqui, ó. 28 dividido por 4 vezes 7. Vou resolver primeiro 28 dividido por 4. Por quê? Porque ele veio primeiro, certo? Ele veio primeiro, eu posso resolver ele primeiro. Mas se eu quiser resolver, por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 7, também eu posso, certo? Não implica em nenhum erro, beleza? Então, agora eu faço aqui, ó. No caso, 28 dividido para 4 dá igual a 7, que vai ser multiplicado por aquele outro 7 resultante. Então, o meu 7 vezes 7. 7 vezes 7 é igual a 49, e esse daqui é o resultado da minha expressão numérica. Então, o meu valor do meu número natural n é igual a 49. Agora, começo a resolver aqui a letra B. A letra B é um número natural n, que é igual a 21 mais 7, certo? Vezes 10 menos 6, dividido, no caso aqui, por 11 menos 4. Se vocês observarem, essa letra A ela tem uma semelhança, no caso, com os números naturais. A diferença, veja bem, ó, aqui é uma divisão, aqui já é uma multiplicação. No caso aqui é uma multiplicação, ali é uma divisão. Então, vamos observar por final que quando fazemos essas alterações, os resultados eles diferem, tranquilo? Então, vamos resolver primeiro aqui, ó, 21 mais 4, que vamos multiplicar depois por 10 menos 6, e por final dividir por 11 menos 4. Então, realizando esses procedimentos, vai ficar da seguinte maneira: o meu número n é 21 mais 7. 21 mais 7 é igual a 28, que vai multiplicar, eu desci esse sinal de multiplicação, 10 menos 6, que vai dar igual a 4, que vou dividir, no caso aqui, por 11 menos 4. 11 menos 4, no caso, vai resultar igual a 7, beleza? Agora resolvemos essa operação que está aí, ó. 28 vezes 4, 28 vezes 4 resulta em 112, que eu vou dividir por quanto? Por 7, beleza? O meu n ele vai ser 112 dividido por 7, que resulta no meu número 16, beleza? Super mega fácil, né? Tranquilo. Veja bem, agora eu tenho aqui a minha questão 81
do caderno de atividades lá na página 37, uma problemática aí de um fabricante. Veja bem, a questão 81 ela diz: uma empresa produz dois tipos de um mesmo aparelho P, de um mesmo aparelho. P, ele fala que é o seguinte, que é o aparelho padrão, e L é o aparelho de luxo, certo? Em uma semana foram produzidos 1.500 aparelhos do tipo P e 720 do tipo L. Então, ele produziu em uma semana, no caso aqui, ó, 1.500 aparelhos padrão e 720 do tipo luxo, sendo cada unidade P, então cada unidade, no caso do meu aparelho padrão, é vendida por R$ 350. E cada unidade do meu aparelho luxo, por isso que ele é mais caro, ele é R$ 420. Ele pega e fala: de acordo com esses dados, responda. Então, a letra A, ele faz a seguinte pergunta: quantos aparelhos a empresa produziu nessa semana? Então, veja bem, ela fez quantos aparelhos? Olha só, ela fez 1.500 aparelho P, então eu vou colocar aqui, aparelho P, ela fez, deixa eu escrever com outra cor para ficar mais claro, então olha só, o aparelho P, ela fez quantos? 1.500 aparelhos P. Então, vou escrever aqui, ó. Deixa eu apagar de novo, está saindo todo torto. Ela fez 1.500 aparelho P, certo? E o meu aparelho luxo, certo? No caso aqui, meu aparelho luxo, ela fabricou 720 aparelho luxo. Então, eu vou somar esse resultado com 720. Fazendo essa conta, 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 2 é igual a 2, 5 mais 7 é igual a 12, vai 1, 1 mais 1 é igual a 2. Então, essa empresa produziu 2.220, o quê? 2.220 aparelhos, beleza? Certo? Ela fabricou isso. Por final, ele me faz a pergunta, ó. Se todos os aparelhos produzidos foram vendidos, qual foi o faturamento da empresa nessa semana? Então, vamos verificar aqui, ó, vou descer e fazer algumas anotações. Ó. O aparelho, no caso padrão, ele tem um valor de venda, no caso aqui, de 350 reais, beleza? O aparelho, no caso luxo, ele tem um valor de venda de 420. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, a quantidade de aparelhos padrão que ele fabricou, que foi 1.500, né? Ele fabricou 1.500 aparelhos padrão. Vamos multiplicar pelo preço, no caso de cada um, que é 350 reais, beleza? Agora, olha só, o meu aparelho luxo, foram fabricados 720 aparelhos luxo, que foi vendido cada um por uma bagatela aí de 420 reais. Vamos fazer essa operação, certo? Agora vamos aqui, ó. 0, quanto multiplica todos esses elementos aqui, vai resultar em 0, 0, 0 e 0, beleza? Vou pegando outra cor para diferenciar. Vou descer esse sinalzinho de mais aqui para dar uma organizada. Agora vamos explicar, ó, 5 vezes 0 é igual a 0. 5 vezes 0 de novo é igual a 0. 5 vezes 5 é igual a 25. O 2 vai e o 5 fica, certo? 5 vezes 1 é igual a 5, mais aquele 2 fica igual a 7, beleza? Vou colocar o sinalzinho de mais aqui para organizar. Agora, eu multiplico, ó, 3 vezes 0 vai dar igual a 0. 3 vezes 0 novamente dá igual a 0. 3 vezes 5 dá igual a 15. Então, o 1 vai e o 5 fica. 3 vezes 1 é igual a 3. Com aquele 1 que ficou lá, resultou em quanto? Em 4. Então, vou passar o traço e fazer a soma agora. Ó. 0, vou repetir esse 0. 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 5 mais 0 resulta em igual a 5. 7 mais 5 é igual a 12, então 1 vai e o 2 fica aqui.
1 mais 4 resulta igual a quanto? Igual a 52. Então, essa empresa, ela vendeu aqui, ó, de aparelhos padrão, quantos reais? Vamos imaginar aqui, ela vendeu 525 mil reais, ela faturou, certo? Com esse aparelho. Eu vou escrever até aqui, ó, 525, no caso, mil reais, certo? 525, isso, 525 mil. Agora, resolver aqui essa segunda operação, olha só, dos aparelhos luxo, cada aparelho é vendido por 420 reais. Então, o zero que multiplica tudo vai resultar em 0, 0, 0. Vou ter que colocar um sinalzinho de mais aqui, certo? Agora, olha só, 2 vezes 0 vai resultar em 0. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 7 é igual a 14, beleza? Colocar o sinalzinho de mais aqui, pegar uma cor diferente. Agora, ó, 4 vezes 0 resulta igual a 0. 4 vezes 2 é igual a 8, certo? E 4 vezes 7 é igual a 28, beleza? Colocar o traço aqui e terminar de resolver essa continha, que vai resultar, ó, o 0 aqui embaixo, um outro 0 aqui, certo? 0 mais 4 mais 0 resulta igual a 4. 4 mais 8 é igual a 12, então o 2 fica aqui e o 1 vai. 1 mais 1 é igual a 2, mais 8 igual a 10, e aqui fica, no caso, o 0 e vai o 1. 1 mais 2 é igual a 3. Então, essa empresa, no caso aqui, ó, ela faturou, certo? Ela faturou, vamos ver, 300, no caso, e 2.000, certo? 302.400 reais, beleza? Ela faturou com a venda do aparelho luxo. E a pergunta é, qual foi o faturamento da empresa nessa semana? Então, o faturamento dessa empresa vai ser a soma do meu lucro aqui, ó, a soma do meu lucro dos meus aparelhos padrões, mais a soma dos meus aparelhos luxo. Fazendo essa soma, vai ficar da seguinte maneira, ó, 525, no caso, 1.000, certo? 525 mil, que eu vou somar, no caso aqui, ó, com 302.400 mil reais. Fazendo essa soma, ó, 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 continua dando 0, 0 mais 4 é 4, 5 mais 2 é 7, 2 mais 0 é 2, 5 mais 3 é igual a 8. Então, essa empresa faturou um total de 827.400 reais foi o faturamento aí. Beleza? Tranquilo? Terminado de resolver essa questãozinha aí, vamos agora para essa próxima, que é uma questão de análise de dados aí, lá da página 38, questão 82, beleza? Essa questão ele fala o seguinte, ó. O gráfico a seguir representa a produção de uma fábrica de calça jeans no período de janeiro a junho. Então, essas informações em forma de planilha, em forma de gráficos, elas são de extrema importância para a gente ter uma visualização e uma compreensão dos dados. Então, olha só, produção do primeiro semestre. Então, aqui é o título, no caso dessa pesquisa, certo? Agora, eu tenho dois eixos aqui, ó. Esse eixo que está na minha vertical, ele diz que é as minhas peças produzidas. Então, olha só, produziu 0, 50, 100, 150, 200, 250, que são minhas peças. Já esse meu eixo, no caso que está deitado na horizontal, ele me fala os meses. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Eu posso relacionar os dados de cada mês de acordo com a quantidade de peças produzidas. Por exemplo,
Em janeiro, ele produziu quantas peças? 120. Em fevereiro, 150. Em março, produziu 190. Em abril, 240 peças. Em maio, 160 peças. Em junho, 130 peças. Ou seja, no primeiro semestre de um ano. Lembrando que um semestre é igual a 6 meses. Por isso que é de janeiro, que é o mês 1, até junho, que é o mês 6. E aí, ele me faz algumas perguntas. Por exemplo, quantas calças jeans foram produzidas em janeiro? Então, eu vou lá no meu mês de janeiro e avalio aqui, ó, foram produzidas quantas calças jeans? 120. Então, eu venho aqui e respondo, ó, 120 calças. Aqui foi a quantidade de calças produzidas em janeiro. A segunda questão ele fala, em que mês houve a maior produção de calça jeans e a menor produção? Então, eu vou avaliar esse gráfico onde é que ele tem a sua maior amplitude, onde o seu gráfico de barras está mais alto. Então, o mês que ele teve a maior produção, no caso, foi no mês de abril. Então, eu venho aqui e escrevo aqui, ó, abril, no caso, foi a maior produção, produzindo 240 peças. Onde é que ele teve a menor produção? Olha só, a menor produção avaliando aqui, ó, fica em janeiro. Então, no caso, janeiro teve a menor produção no mês de janeiro. Então, a resposta é essa. Aí a letra C ele fala, ó, em qual mês a produção foi de 190 calça jeans? Então, já que tem 190, em março. Então, março, no caso, foi a produção de 190. Então, março foi a produção de 190. A outra pergunta ele faz, ó, de abril para maio, de abril para maio a produção de calças diminuiu quantas unidades? Então, a gente avalia o gráfico, ó, abril 240 e maio 160. Então, a gente faz a diferença entre esses 2 meses, a diferença da quantidade de calça. Então, se a gente fazer essa diferença aí, ó, 240 no caso, que foi abril, menos 160 que foi em março, fazendo esse cálculo, isso vai me dar um resultado de 80 o quê? Calças. Então, o mês, no caso de abril, de maio, fabricou 80 calças a menos em relação ao mês de abril. Beleza? Aí ele pergunta aqui, ó, qual foi a produção de fábrica nesse período? Mas que período? O período do primeiro semestre. Então, eu tenho que somar 120 mais 150 mais 190, que eu vou fazer bem aqui nesse canto, para a gente não perder essas informações. Então, a letra E, ele pergunta a produção nesse primeiro semestre. Então, vai ser o seguinte, ó, vai ser 120 mais 150, que foi de fevereiro, mais 190, que foi de março, mais 240, que foi de abril, mais 160 de maio, e 130 que foi de junho. E vou somar isso tudo. Como aqui, ó, na casa das unidades tem apenas 0, consequentemente o resultado foi 0. Agora eu posso somar aqui, ó, 2 mais 5 dá igual a 7. 7 mais 9 dá igual a 16. 16 mais 4 dá igual a 20. 20 mais 6 dá igual a 26, com mais 3 dá igual a 29. Então, o 9 fica aqui, certo? E o 2 sobe. Agora, olha só, 2 mais 1, 3, com mais 1, 4, com mais 1, 5, com mais 2, 7, com mais 1, 8, com mais 1, 9. Então, no período compreendido de janeiro a junho, essa empresa, esse fabricante, produziu, no caso, 990, o quê? Calça, certo? Calça jeans, beleza? Então, galerinha, era esses os exercícios que eu queria trazer para vocês.
Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato comigo. E muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!